Pessoal, esse canal é para abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Então curte, compartilha, são trechos de ministrações da palavra de Deus para edificar a sua vida. Se há uma janela aberta, killer, traumática, o volume de tensão pode ser tão grande que um outro fenômeno inconsciente, o terceiro, chamado âncora da memória, ele pode fechar o circuito. E naquele momento nós vamos dar respostas que jamais as pessoas mereceriam ouvir. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos são ditas quando detonam o gatilho. O primeiro fenômeno, abre uma janela killer. O segundo fenômeno, terceiro fenômeno, a âncora da memória, fechando o circuito. E este pai vai julgar, vai criticar, vai ferir quem mais precisa dos seus abraços. Milhares de conselhos e orientações podem ser perdidas pelo volume de tensão alto de uma janela traumática, levando pais a sentenciarem os seus filhos. Você só me decepciona. Professor em sala de aula, quando alunos que tumultua o ambiente, você não vai virar nada na vida, garoto, acorda. Ou casais um para o outro, não sei porque eu estou com você até hoje. Simples palavras, um foco de tensão pode fazer com que o biógrafo do cérebro produza grandes cárceres. Cuidado, cuidado. A nossa mente tem fenômenos que estão além do eu, da vontade consciente, do livre-arbítrio. Por isso que uma das coisas mais complexas é que nos primeiros momentos não há livre-arbítrio, não há livre escolha, como se crê. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer, produz-se uma reação de ansiedade, angústia, irritabilidade, inveja, ciúmes. No momento inicial não há livre-arbítrio, mas antes de se tornar um comportamento, o eu tem de entrar em cena para exercer a sua livre escolha. Se ele não entrar em cena, ele será um escravo, vivendo em sociedades livres. Como eu disse, falaremos coisas que jamais deveriam ser ditas. Expressaremos ideias, teremos reações que jamais deveriam ser expressas. Talvez seja por isso que o homem mais inteligente da história, para espanto da psiquiatria e psicologia, quando estava sob o madeiro, a única vez que ele aceitou estar acima do Homo sapiens da humanidade foi quando estava pendurado sobre o madeiro. E eu, como um dos maiores ateus que pisou nessa terra, analisando os seus comportamentos nos filigranas, fiquei impressionado. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu me perguntava: que homem é este que é capaz de desculpar homens indesculpáveis? Que homem é este que é capaz de abraçar seus torturadores? Se hoje os educadores não têm paciência nenhuma com os seus filhos, se os casais são tão intolerantes, eles prometem que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza se amarão, mas não sabem que a vida tem acidentes imprevisíveis e curvas inesperadas. Esquecem que discutirão, e naquele momento que discutirão, a melhor resposta é não dar respostas. A melhor resposta é o silêncio proativo. Uma mulher foi pega em flagrante adultério, arrastada por aqueles algozes dela. Ela clamava pelo direito à vida, mas detonou o gatilho, abriu janela killer, fechou o circuito da memória, gerou-se a síndrome predador-presa, uma das síndromes que eu descobri. Se o eu não atua, segundos depois ele, como eu disse, é um servo e não um líder de si mesmo. Eles não ouviam o clamor dela.
Eles não viam as lágrimas que ela derramava. E quando chegaram na aula do mestre dos mestres e perguntaram, ela foi pega em flagrante adultério, qual o seu veredito? Número 1, eles libertou o homem que dormiu com ela, indicando que a humanidade sempre foi injusta com as mulheres. As mulheres são muito melhores que os homens, mais altruístas, solidárias e inteligentes. Obrigado por vocês existirem. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte. Vocês foram tolhidas, queimadas, apedrejadas, silenciadas por quase todas as civilizações, em quase todas as gerações. Há uma dívida impagável com as mulheres. O homem foi liberto, a mulher arrastada para servir de exemplo em praça pública e usá-la como isca para silenciar a voz do maior professor da história e perguntar o seu veredito. Ela foi pega em flagrante adultério. Qual sua sentença? Que resposta ele deu? Mais uma vez, as pessoas me respondem a segunda resposta. A primeira resposta é não se atrever a dá-las. Estou vendo vários jovens aqui. Quando seus pais te contrariarem, tua paz vale ouro. Não respondem. Não venda a sua paz nem por eles. Quando os teus filhos te machucarem, aprendam a não dar respostas. Ele escrevia na areia. Ele não se atreveu a falar num foco de tensão, porque não há heróis. Vocês querem ser heróis? O ser humano frequentemente o é, e frequentemente machuca as pessoas que mais amam. Não apenas machuca naquele momento, mas forma janelas que perduram toda a história, toda a historicidade. Ele escrevia na areia, devia estar gritando no silêncio da sua mente: que homens são estes que querem apedrejá-la, sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as que nunca foram encenadas no teatro do rosto. Que homens são esses que nunca perscrutaram suas dores, suas crises, os abusos que ela sofreu, mas querem varrê-la do teatro da existência. Seja na sua mente o seu advogado de defesa. Não reaja sem pensar. Não seja hiperativo, hipersensível, hiperreativo. Tem de fazer o silêncio cálido. Você se cala por fora, mas grita por dentro, se bombardeando de perguntas. Assim, você abre o leque da sua mente para desenvolver o mais complexo de todos os pensamentos. Qual é? O antidialético. Porque se você reagir sem pensar, você estará usando o pensamento linear, lógico, dialético. Bateu, levou é o pensamento dialético. Julgamento precoce é o pensamento dialético. Criticar rapidamente é o pensamento dialético. Mas o antidialético, quando você se respeita e dá o direito das pessoas não serem perfeitas, então você se recolhe dentro de si, se perguntando: devo eu responder sem pensar? Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? O que está por detrás das suas palavras? Você não imagina o poder que há dentro de um ser humano quando ele se respeita e dá o direito das pessoas serem tais como ela é, tais como elas são. Eu demorei anos para aprender isso, porque são técnicas baseadas no processo de construção de pensamentos que estão nos bastidores da mente humana, que não foram estudados. O ser humano deflagrou guerras,
teve atitudes discriminatórias, machucou e feriu tantos, milhões, porque o seu eu não consegue atuar como líder de si mesmo, duvidando de tudo aquilo que o controla, duvidando das suas reações, criticando ideias perturbadoras e determinando ser autor da sua própria história. Nós somos cegos diretores do nosso script, péssimos pilotos da aeronave mental.